Olá, senhores. Hoje eu quero tratar com os senhores sobre a tabela terceira do social, que é a tabela de rúbricas. Mas eu quero dar foco, na verdade, em duas análises que vocês têm que fazer. A primeira delas é em relação à análise do chamado depara. É você indicar para o e-social todos os seus códigos que são vinculados às rúbricas que você tem na folha de pagamento e dar a correspondente rúbrica no e-social na tabela terceira. Então, por exemplo, salário. No salário, por exemplo, na tua folha de pagamento tem o código 2025. Você vai ter que informar para o e-social que o código 2025 corresponde ao código 1000 da tabela terceira do social, para que ele saiba exatamente qual que é a incidência dela, qual que é a natureza que você está pagando. Esta é uma análise a ser feita e isso tem sido feito com frequência por quase todos os empregadores, até porque, eu insisto nisso, o fabricante do software exige. Mas a análise que de fato eu quero chamar a atenção dos senhores é a chamada análise da natureza jurídica de cada uma das parcelas. E eu tenho visto que muitos empregadores não têm feito isso. O que é natureza jurídica? Vamos explicar o que é esse palavrão. E para explicar eu vou dar um exemplo. Vamos pegar a rúbrica ajuda de custo. Muitos empregadores pagam essa rúbrica ajuda de custo para os empregados de forma mensal. Então paga de forma mensal, paga de forma bimestral e cada um por um motivo. Tem empregador que paga essa rúbrica para o empregado para poder reembolsá-lo, por exemplo, da despesa de combustível. Para um outro empregado porque ele teve uma despesa no trabalho. Para um outro empregado porque ele teve, por exemplo, que utilizar-se de um táxi e por aí vai. E paga isso mês a mês. Só que quando você pega o artigo 470, você vai avaliar que ele manda pagar essa ajuda de custo numa condição muito diferenciada. É somente quando o empregado é transferido de localidade de trabalho. Somente nessa hipótese. Então, por exemplo, eu pego um empregado que trabalha em São Paulo e eu o transfiro para Minas Gerais. Quando esse empregado é transferido, e vejam bem o meu exemplo, estou falando de uma mudança. O empregado é transferido e muda o domicílio dele. Ele muda levando a família dele toda, leva os bens dele, o patrimônio. Quando isso acontece e é por determinação do empregador, o 470 da CLT diz que o empregador tem que ajudar com o custo. Olha de onde vem o nome ajuda de custo. Agora pense nisso. Isso ocorre todo mês na tua empresa? Com o mesmo empregado ou com o mesmo grupo de empregados? Isso não ocorre. E para piorar um pouco a situação, o empregador, quando paga ajuda de custo em desacordo com a legislação, não retém imposto de renda. Não incide previdência social, não incide fundo de garantia. E de fato, ela é indenizatória, não tem incidência. Mas não tem incidência se você paga uma única vez, quando o empregado é transferido, e que não é esse o caso do nosso exemplo. Então, quando você paga mensalmente, agora vamos voltar para o exemplo, automaticamente o fisco vai detectar que aquilo não é ajuda de custo, aquilo é parcela remuneratória. E vai exigir o reflexo para as demais parcelas de natureza trabalhista, para o 13º, para as férias, para o repouso semanal remunerado, sem esquecer imposto de renda retido, fundo de garantia e previdência social. Então notem só o erro do enquadramento da natureza jurídica. Lembre-se disso que eu expliquei. Natureza jurídica é o porquê que você paga uma parcela. Quando você encontra o motivo pelo qual você paga uma parcela, você sabe enquadrá-lo de acordo com a legislação. Um outro exemplo muito rápido, premiação. Você paga a premiação todo mês? Não pode. Leiam lá o artigo 457 da CLT. A premiação só pode ser paga 2 vezes no ano, além de se respeitar outras regrinhas que ali se encontram. Pagou todo mês, automaticamente configurou-se como parcela remuneratória, com todos os efeitos dessa remuneração. Tomem cuidado com isso, avaliem rúbrica com rúbrica, mas em especial sobre a natureza jurídica. Espero ter colaborado com os senhores de alguma forma. Acompanhe-nos no nosso canal do YouTube, curta nossa página no Facebook. Até o próximo vídeo. Um forte abraço.